Olá a todos, vamos à aula número 5 do nosso curso de Escatologia. Nessa aula vamos falar ainda sobre a sequência dos eventos finais, especificamente sobre sinais éticos, sociais e espirituais. Na aula passada nós falamos sobre os sinais físicos, agora vamos falar sobre sinais éticos, sociais e espirituais. Quais são esses sinais? Primeiro, condições idênticas ao período antediluviano, ou seja, antes do dilúvio, que são pedofilia, sodomia, homossexualismo, abortos e eutanásia. Tudo isso é tratado hoje em dia como coisas comuns, simples, de evolução da sociedade, mas são contra a palavra de Deus. A palavra diz que isso é um dos sinais da volta de Cristo. Lucas 17, 26 a 30, está escrito: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho de Homem se há de manifestar. Meus amigos, os habitantes de Sodoma e Gomorra ficariam escandalizados com a nossa sociedade atual. Tá feia a coisa. Segundo sinal, apostasia. Paulo, quando escreveu a Timóteo, disse que muitos se afastariam da fé, creriam em espíritos enganadores e em ensino de demônios. Vamos considerar que, dados de 2015, os franceses gastam 650 milhões de dólares com astrólogos por ano. 2/3 dos ingleses consultam horóscopos. 18 milhões de alemães seguem a astrologia. E, pasmem, há uma confederação de astrólogos no Japão com 200 mil filiados. Outro sinal, falsos cristos. Marcos 13, 22 fala: Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Quarto sinal, perseguição. Para os muçulmanos, nós somos criminosos. E para eles, quem matar um cristão irá para o céu deles, onde várias virgens os estarão esperando. Quando eles chegarem no céu deles, que é o inferno, essas virgens vão estar cheirando de enxofre. Aí eles vão ver o que é bom para tosse. Quinto sinal, guerras e rumores de guerras. Durante o século XX, tivemos 2 grandes guerras mundiais. Não tivemos um só ano com paz no mundo. Tivemos guerras contra o Irã, contra o Iraque, África do Sul, etc. No final do século XX, o ser humano já poderia destruir a Terra 27 vezes. E as bombas de Hiroshima e Nagasaki, meus irmãos, que foram aquelas bombas que acabaram com a Segunda Guerra Mundial, que causaram tanto estrago na Segunda Guerra Mundial, são espoletas para as temíveis bombas de hidrogênio de hoje. Então aquelas bombas lá são espoletas para as bombas de hidrogênio atuais. Sexto sinal, fomes, pestes e terremotos. Enquanto muitos se fartam com a comida que têm e jogam-nas no lixo todo dia, muitos morrem de fome. Estima-se que 40 milhões de pessoas morrem de fome no mundo todo ano. Novas doenças, doenças antigas, que voltam com força total. Terremotos, tsunamis, nos dão essa visão. Então tem doenças novas que aparecem todo ano, coisas que surgiram do nada. É cumprimento da palavra de Deus. Doenças antigas, sarampo, tuberculose, coisas que já morreram praticamente para a ciência, voltam com força em alguns momentos. Cumprimento da palavra de Deus. Outro sinal,
aumento do ocultismo. Há muito sacrifício de animais e até de seres humanos, inclusive crianças. Quem não se lembra de alguns anos atrás, daquele episódio das agulhas em crianças encontradas cheias de agulhas no corpo? Oitavo sinal, aumento do pecado. É só nós abrirmos os jornais e revistas de hoje e veremos o que está escrito em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Olhem bem, eu vou ler e ver se não é o quadro atual. Timóteo foi escrito lá nos primórdios do cristianismo. E vejam se não é exatamente o que acontece hoje. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É ou não é o retrato do mundo atual? Todos os elementos que eu li aqui, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, são o retrato do mundo atual. Nono sinal, o amor de muitos esfriará. Pela vida agitada, muitos pais já não têm mais contato com os filhos e vice-versa. Na Europa, muitas igrejas já foram transformadas em teatros para apresentações musicais ou até mesmo barzinhos. Tem muitos pais em que um trabalha durante o dia e o outro trabalha durante a noite. Eles só se encontram na troca das chaves. É o ativismo do mundo atual. E esses barzinhos que eu falei agora aqui, me lembrou uma choperia, que eu acho que é na Alemanha que tem, se não me engano é na Alemanha, que ela inaugurou e colocou uma faixa na frente da entrada com o lema da choperia. E o lema era o seguinte: e no 8º dia, Deus criou o chope. Pasmem, este é o lema da choperia, né? Horroroso. Eu me lembro uma vez aqui na sede do IBE, nós recebemos um pastor sueco, não me lembro se ele era pastor regional de uma cidade ou responsável por toda a Suécia. Ele deu uma palestra e ele estava extremamente alegre, muito alegre. Depois, durante a palestra, ele explicou por que ele estava tão alegre. É que no ano tinha dado uma quantidade recorde de convertidos naquela igreja. E ele começou a falar e depois ele disse quantos foram convertidos naquela igreja naquele ano. E ele estava extremamente alegre. Ele disse que naquele ano eles tiveram 6 novos convertidos. E isso era a razão da alegria deles. Agora vocês imaginem como é que a coisa anda por lá. Imaginem só, há um século atrás aproximadamente eles mandaram missionários para evangelizar aqui. E agora eles estão tão desesperados lá por ter tudo esfriado espiritualmente, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, que se mandem missionários para lá. E nós estamos mandando missionários para a Suécia, 100 anos depois. Aqui nós temos aquela choperia que eu falei, cujo lema é aquele que eu disse, horroroso. E aqui nós temos, pasmem, o primeiro culto ateu. E o texto diz: o primeiro culto ateu reúne centenas de pessoas em Los Angeles. Vocês acreditam? Culto ateu. Orando a quê ou a quem? Sei lá. 10º item. Aumento da ciência e do conhecimento. Nos últimos 250 anos, a raça humana progrediu mais do que em toda a sua história. No início do século XVIII, se andava com o mesmo transporte usado por Abraão, animais. Como é que se vivia antes sem um celular? Como é que se vivia sem um computador ou sem internet? Ou sem um micro-ondas? A gente vivia dessa maneira. Mas hoje, com a invenção desses equipamentos, a gente não consegue mais viver sem eles. E a nanotecnologia? Ela está batendo as portas. Nanotecnologia é tecnologia
em escalas muito pequenas. Se consegue fazer motores com engrenagens do tamanho de moléculas. E as células-tronco? E a descoberta do código genético do DNA? Tudo isso foi recente. Já estão falando que cientistas conseguiram teletransportar um átomo de um lugar para outro, tipo aquela série Jornada nas Estrelas. Cientistas preveem que em 20 anos, daqui a 20 anos, um relógio de pulso terá mais poder computacional do que 20 mil notebooks atuais. É a progressão da informática em escala geométrica. Daqui a 20 anos, um relógio de pulso terá mais poder do que 20 mil notebooks hoje em dia. Previsão de grandes conhecedores de informática. Já existem moradias inteligentes. Já é possível colocar imagens de vídeo em películas da espessura de uma folha de papel. No ano de 2019, a inteligência artificial já imperava de tal forma que robôs de uma fábrica foram desligados porque eles estavam tomando decisões sozinhos. E isso assustou os técnicos, eles tiveram que desligar esses robôs. E isso foi o ano passado, 2019. Vejam essas imagens que eu coloquei aqui. A primeira esquerda é de um split, um ar-condicionado controlado por um smartphone. A direita, da mesma forma, pode-se controlar a temperatura, força do vento, direção do vento, pode se ligar, desligar. Uma pessoa pode estar no seu escritório e quando sai do escritório comanda o ar-condicionado de sua casa para ligar e quando ele chegar em casa, a casa já está fresquinha e refrigerada. Isso já existe hoje em dia. Nessas outras imagens aqui eu coloquei um refrigerador controlado por smartphone. À direita eu coloquei uma tela que fica na frente, aqui é uma tela tipo celular, e fica na porta da geladeira. E ela simplesmente mostra o que está lá dentro, sem precisar abrir a geladeira. Existem alguns refrigeradores, inclusive, que eles têm um controle de estoque. Quando a pessoa vai retirando coisa de dentro, leite, carne, etc. Na hora que a pessoa retira lá de dentro e chega no estoque mínimo, a própria geladeira, sem intervenção humana, entra em contato com o fornecedor, solicita o que foi retirado e esse fornecedor entrega em casa. Totalmente automático. Robôs limpadores inteligentes. Aqui à esquerda a gente tem um robô que ele detecta sujeira. Ele anda pela casa sozinho, sem intervenção de ninguém. Detecta sujeira, desvia de móveis, vai lá, aspira, tem um aspirador dentro dele. Vai limpando a casa automaticamente no momento que alguém suja um ambiente. E quando a sua bateria está quase no fim, ele automaticamente, sem que ninguém diga nada, vai até o lugar onde tem o seu carregador, se acopla ali e começa a carregar. Quando termina a carga, ele volta ao seu trabalho. Aqui nós temos à esquerda um robô varrendo a casa, limpando a casa. E à direita um robô conversando com uma pessoa. Notem o detalhe, ele levanta a cabeça para olhar para a pessoa. Aqui à esquerda temos um robozinho falando com uma criança. Ele pode estar só conversando ou ensinando. À direita nós temos um robô colocando roupa na máquina de lavar. E embaixo um robô levando o alimento para uma moça sentada à mesa. Já existe hoje em dia o conceito de toda a casa interligada, ou smart home. Um mesmo equipamento celular pode controlar geladeira, ar-condicionado, ligar, desligar lâmpadas. Eu posso, de onde eu estiver, de férias, onde eu estiver, comandar ligar, desligar lâmpadas, controlar toda a minha casa remotamente. A Microsoft tem um projeto para que em 2020 hologramas com imagens perfeitas de pessoas possam falar idiomas que elas não falam, como o japonês, por exemplo, como movimentos e timbres de voz idênticos aos originais, às pessoas originais. É como se fosse a própria pessoa falando.
Nós vamos ver agora um vídeo sobre inteligência artificial, onde uma moça que não fala japonês vai se projetar em holograma e essa projeção vai falar japonês fluentemente, inclusive com movimentos de boca, braço, cabeça, etc. E notem que o holograma não é transparente, é como se fosse uma pessoa mesmo. Ela vai projetar isso na hora, no momento. Vejam o vídeo. Esse vídeo tem 1 minuto e 40 segundos. Pasmem. So first, I'm going to put on my HoloLens 2 here, and then we'll flip in the room to the special camera so you can see exactly what I'm seeing. Let's get started. First, let me introduce you to Mini-Me. There she is, my perfect holograph. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram, so natural. Now she's a little small to do a keynote. So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote.ホログラムになることには本当に驚くべきことがあります。私たちは最新の複合現実キャプチャ技術を使用し、私のホログラムを作成しています。実在の人物をホログラムとして見たことがあるかもしれませんが、私が実際に日本語を話しているのが新しいのです。私は日本語を話しませんが、私の声とホログラムは完璧な日本語で話しています。これはニューラルテキスト読み上げと呼ばれる最新の人工知能技術、いわゆるニューラル TTS を使用しています。私たちは自分の声の録音を使用し、私のように聞こえる私自身の個人的な音声署名を作成します。日本語からフランス語、ポルトガル語まで話せます。今、この技術は私たちが働き、遊び、生活する方法に関して、世界中の国境や障壁を取り除くことができると想像してみてください。まさに SF が現実になるところです。Notebooks comuns hoje em dia têm mais poder computacional do que a Apollo 11, que foi lançada em 16 de julho de 69 em direção à Lua. Agora vamos falar sobre robôs perfeitos, ou quase perfeitos. Nós vamos ver um vídeo agora, de poucos segundos, onde tem um robô com movimentos perfeitos de uma criança. Notem o movimento do corpo, dos braços, do cabelo, etc, etc. Esse vídeo tem aproximadamente 15 segundos. Uma grande observação. O aumento da ciência também é o aumento do conhecimento da palavra de Deus. Não é só ciência com matemática, física, não. É o aumento do conhecimento da palavra de Deus. Com a internet, a palavra chega aos mais distantes cantos da Terra. E a enorme quantidade de livros de estudo e bíblias existentes, inclusive várias versões em papel ou no celular, está muito mais fácil aprender sobre as Escrituras hoje em dia. Compare isso com o Antigo Testamento ou mesmo no início do cristianismo. A dificuldade de se conseguir cópias. Hoje temos várias cópias em casa. Muito bem, seguindo adiante. Mais um sinal. Falsos ensinadores. Nem nos primórdios do cristianismo apareceram tantas doutrinas e teologias como nos dias de hoje. Olha, é doutrina para tudo quanto é lado, passarinho andando de costas significa tal coisa, lenço amarelo molhado com óleo ungido da Babilônia, sei lá. Inventam cada coisa que eu vou te contar. Tem cada ensinador falso por aí que eu vou te contar uma coisa. Outro sinal. Aparecimento de escarnecedores. Desde o tempo do apóstolo Pedro, há deboche e gozação sobre o retorno de Cristo. Programas de TV, teatro, novelas e revistas ridicularizam pastores, crentes e o próprio Filho de Deus. Crentes são os mais analfabetos, mais ignorantes quando aparecem em filmes ou em novelas.
de gente ímpia. Finalmente, Israel. Em 1948, essa profecia se cumpriu. A União Soviética e os países árabes rejeitaram a proposta da divisão da Palestina em um Estado árabe e um Estado judeu. Em 14 de maio de 1948, Ben-Gurion assina a proclamação que cria o Estado de Israel. Os Estados Unidos se dizem a favor de Israel, mas alimentam com armas os muçulmanos. A volta de Cristo está próxima. Maranata, você está esperando? Pronto? Vamos falar agora sobre ainda alguns sinais éticos sociais. Preste atenção nos seguintes fatos. Daniel 11:14 está escrito: E naqueles tempos muitos se levantarão contra o reino do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Essa imagem aqui à esquerda é do judeu Karl Marx. Ele e um grupo de judeus da antiga União Soviética foram os criadores do comunismo, base para a Revolução Soviética. É incrível, mas o comunismo foi criado por um grupo de judeus liderados por Karl Marx. Esses são os violentos dentre o teu povo. Daniel 11:15. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Um pouco antes ou um pouco depois do arrebatamento haverá uma guerra entre a Rússia e uma potência do sul. Se fosse hoje em dia, 2020, atualmente seria a África do Sul. Só que está escrito também que esse povo não terá força para resistir. Na foto à esquerda é uma foto bem interessante. Porque vocês sabem que a Rússia, antigamente, a União Soviética, os czares, mais antigo ainda, eles sempre foram poderosos. E atualmente, com a divisão da União Soviética, eles perderam sua pompa e seu poder e seu glamour. Só que eles estão querendo voltar a ter esse poder e essa pompa e esse glamour. E para isso eles vão fazer uniões, alianças com pessoas que não são muito recomendáveis. Por exemplo, aqui nós temos o Putin com uma pessoa que vocês conhecem muito bem. A aliança entre Rússia e o Irã. O profeta Ezequiel viu vários eventos surpreendentes lá no capítulo 36 até 39, que nos avisam para mantermos os olhos voltados para o grande urso. Você sabe que todos os países têm um animal como um símbolo, né? Babilônia, leão, a Grécia, tigre, e assim por diante. Cada um tem um animal como símbolo. A União Soviética, ou a Rússia, ela tem um símbolo, um urso. A Rússia é chamada de Magog, em Ezequiel 38, de 1 a 4, e uma coalizão de nações, todas atualmente muçulmanas, tentarão destruir Israel. Aqui nós temos o mesmo Putin com o herdeiro dos Emirados Árabes, também tentando fazer um acordo, uma coalizão. Essa aqui não merece comentário. Aqui nós temos Putin conversando e fazendo coalizões com uma pessoa chamada Mahmoud Abbas, que tinha o apelido de Bonzinho. Ele foi formado pela KGB e pela Universidade de Moscou. E ele é arquiteto da educação através do ódio. Ele é tão mau, tão maligno, tão malévolo, que foi expulso de vários países árabes por causa da subversão. Imaginem. E a Rússia quer coalizão com esse tipo de gente. O que nós temos aqui nessa imagem? Nós temos católicos, muçulmanos, religiões afro, pastores, Sechenoye, etc., luteranos, todos orando juntos. Como assim orando juntos? Aqui Deus, uma só religião. Aqui nós temos, se vocês não conseguiram entender ou não acreditaram, nós temos um padre católico
dando a hóstia para umbandistas. E aqui eu coloquei na tela de vocês uma conversa entre eles, para vocês verem que isso aqui sempre foi uma tradição. Não é coisa nova, é uma tradição. Aqui cabe um pequeno comentário. Muita gente fala que isso é ecumenismo, né? Qual é a diferença entre ecumenismo e um outro termo chamado diálogo interreligioso? As figuras anteriores incitam uma grande confusão. Parece que ecumenismo é a união, a tentativa de união de credos diferentes, né? Ecumenismo é a busca da unidade entre todas as igrejas cristãs, que são católicas, protestantes e ortodoxas. Não que elas não se fundiam uma só, mas a tentativa de achar pontos comuns entre essas religiões. Mas, notem, religiões cristãs. Na figura anterior que eu mostrei, nós temos uma tentativa de harmonização entre religiões cristãs e não cristãs. Isso não é ecumenismo. A isso nós chamamos de diálogo interreligioso. Então, memorizem bem. Ecumenismo é a busca da unidade de doutrinas e conceitos entre religiões cristãs. E você anseia pela volta de Cristo como esses filhotes anseiam pela comida da mãe? Aqui nós terminamos essa aula e na próxima aula vamos continuar com esse assunto que é muito interessante, muito intrigante.